Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Aqui o Dr. Diego Tobias, que faz parte da Comissão de Prerrogativas da OAB Subseccional de Mossoró, falando sobre as prerrogativas dos advogados, um assunto importantíssimo que está em pauta, infelizmente, na mídia, justamente pela quebra, pela violação das prerrogativas. Terceiro bloco, doutor Diego, vamos falar de alguns casos notórios, que infelizmente em 2021 teve vários. Eu podia falar de 2020 também, que aconteceu alguns, mas 2021, doutor, não sei se é por causa das câmeras, o pessoal estão filmando mais nessa pandemia, estão filmando com câmeras até melhores, não sei, mas chegou-nos, foi notório, acho que no começo de agosto, salvo engano, um advogado de Goiânia teria, assim, o que a mídia nos traz é que ele foi intervir numa ação policial com um flanelinha, salvo engano, cliente dele, foi intervir ali como a ação policial estava correndo, e o que nós vimos nos vídeos, 4 homens cercando ele, um imobilizando, sendo socado no rosto várias vezes, doutor Diego. Então esse é um tapa, esse é um soco no rosto de toda a advocacia do Brasil inteiro. Aquela situação, eu chego a me arrepio todinho quando você fala, porque a gente pensa que volta à época da barbárie, né? E você veja que no meio da rua, as pessoas filmando e os policiais ali, algemando, inclusive é simulado, né? No STF, que a algema só se necessário. E é prerrogativa do advogado. Se o advogado cometer algum crime, tem que chamar a OAB. Então, o que é que os policiais poderiam ter feito? E sempre, né, 90% dos advogados são cordiais. Os advogados, eles chegam, às vezes um pouco mais incisivo, mas não há necessidade dessa truculência, né? Eu acredito que eu acho que o cliente dele, ele virou cliente lá naquela hora, ele viu lá aquele abuso, porque o advogado também é mumus público, né? Quando ele vê alguma ilegalidade, ele pode ir lá intervir. Olha, o que é que está acontecendo aqui, entendeu? Ele tem esse sentimento de justiça, é muito comum da gente mesmo, né? A gente que vive a advocacia, a gente quando vê, igual policial, também existem bons policiais, como existem maus policiais. Infelizmente, naquela determinada situação, consequentemente, os policiais foram infelizes naquela determinada situação. Tanto é que houve o desagravo, houve a representação administrativa, os policiais foram afastados, a OAB entrou com ação de indenização e, inclusive, apresentou também a queixa-crime, para eles responderem criminalmente. Então, com certeza, os policiais estão em maus lençóis, vão responder perante a lei e eu acredito que ficou a lição para os outros profissionais, para verem que, se forem ferir as prerrogativas dos advogados, a OAB vai estar em cima e vai exigir que a lei seja aplicada. Uma das medidas, doutor Diego, foi pedir uma indenização de R$1 milhão. Essa indenização, eu não vi direito a peça, mas será revertida para a sociedade, para a vítima, como funciona? O que é que acontece? Quando, no seu caso, doutor Nazir, quando você falou aqui da agressão ao advogado, eu me arrepiei todinho, como eu falei, entendeu? Ou seja, eu me senti agredido, né, porque é a minha profissão. Eu vejo lá, eu me senti estando lá, levando aqueles murros daquele policial. E o que é que acontece? A OAB, ela pode pedir a reparação porque a imagem da advocacia foi manchada naquela situação. Então, a indenização de R$1 milhão que a OAB está pedindo não vai para o advogado, vai sim para ser revertida para políticas públicas voltadas às prerrogativas ou para alguma determinada fundação ou associação, né? Vai ser revertida para a própria sociedade, porque automaticamente, quando defende as prerrogativas, está defendendo a sociedade. Nada obsta também, no meio do processo, também haver uma compensação para o advogado, né? Mas eu acredito que ele tenha também ingressado com ação individual para pedir a reparabilidade e não tem dinheiro que pague, né, aquela situação daquele advogado, mas eu tenho fé em Deus que o magistrado vai ter a mão pesada para pelo menos diminuir a dor daquele advogado que ele sofreu naquele dia. Doutor Diego, não sei se foi o caso do colega, mas muitos advogados jovens não sabem se apresentar numa situação dessa, que é muitas vezes de risco. O senhor é faixa preta de jiu-jitsu, mas 4 homens armados com .40,
que eram aqueles policiais, eu sei que são autoridades, no momento de estresse. Dê uma dica aí para os colegas que estão nos assistindo, jovens aí. Olha, já dizia também certo Brocardo que a advocacia não é profissão de covardes, mas não quer dizer que você sempre vai estar no embate. Você vai estar no embate com o juiz, você vai estar no embate com o policial. Então, não vai acontecer de você nunca levar uma tapa na cara. Você pode levar, pode sim. Você está na frente, você pode responder um processo, pode. É inerente à nossa profissão. Porém, o advogado ele tem que chegar, conversar, né, ser firme, ser educado, entendeu? Mas, infelizmente, está sujeito, né? Está sujeito, são 4 policiais, todos com a ponta correta na cintura. O cara dá uma mãozada no seu pé do ouvido, infelizmente, né? Vai lhe algemar, vai, mas aí as consequências serão árduas, tá? Aí os policiais que fizeram essa determinada situação recebeu o desagravo, foram afastados da sua função, estão presos administrativamente no quartel, estão respondendo a processo criminal, né? Provavelmente podem ser até mesmo expulsos da corporação. São pessoas que o nome deles estão vistos perante toda a sociedade. Então, eu acredito que depois dessa lição, os policiais vão pensar 2 vezes antes de tratar o advogado. Tanto é que aconteceu comigo uma vez, eu fui trazer um cliente que ele foi preso em Foz do Iguaçu, fui trazer ele conduzido de Foz do Iguaçu para Mossoró. E aí os policiais rodoviários federais, eu cheguei, me apresentei, o juiz autorizou a acompanhar, e eles sempre me colocando de lado, me escanteando. Eu cheguei, chamei os policiais e disse, amigo, deixe que eu acompanhe a lisura do procedimento, que fica melhor para vocês, entendeu? Ou seja, eu não quero nada, eu quero só que eu quero pegar ele daqui e trazer ele para cá. Pronto, né? Eu quero que tenha descrição, né? Que garanta, né, os direitos do meu cliente e, consequentemente, a minha prerrogativa. Quer dizer, eles entenderam a mensagem, que eu não era um inimigo que estava ali, e aí nós conduzimos os trabalhos com a mais absoluta tranquilidade. Então, a advocacia também é esse jogo de cintura. O advogado tem que chegar, saber entrar e saber sair. Aconteceu a semana passada, em Natal. A magistrada não deu liberdade, no caso específico. O advogado queria que fosse um silêncio parcial, na verdade, do cliente. Ela disse que ou silêncio total, ou ele falava. Teve, de início, um pequeno debate jurídico, mas, de repente, a magistrada bate a mão, no caso, no birô, começa a gritar. Isso foi um ato, no caso específico, doutor, uma tristeza como ver a magistratura ou a qualidade dos magistrados potiguares. Eu citei um exemplo. Como é que o senhor viu aquele vídeo e como o senhor recebeu aquela notícia? Olha, com muita tristeza, né? Primeiramente, parabéns ao advogado que estava lá à frente, porque realmente quando há uma situação, o advogado tem que saber conduzir, né? Ele tem ele conduziu muito bem, né? Ele foi altivo, foi educado, porque tanto no estatuto, na LOMAN, né, na lei da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, tem que tratar todos bem, todos cordiais. Então, o que é a democracia? Do meu ponto de vista, do seu ponto de vista, então o juiz decide. Então, o que é que o advogado queria? Consigne em ata. Registre em ata. A ata serve exatamente para isso. Tanto é que parece que o que a magistrada colocou na ata não era o que corresponde às filmagens. Então, tem que estar sempre vigilante. O advogado tem que estar sempre altivo, não pode baixar a cabeça, né? Você não pode ser superveniente, babão. Chegar lá, excelência. Não, chega lá, você ganha até respeito. O magistrado não gosta de babão, não gosta dessas coisas, não. Ninguém gosta de babão na sua vida. Você chega, faz o seu trabalho. Olha, vou dar a decisão contrária. Tudo bem, vou apresentar os recursos cabíveis à democracia. Exatamente é isso. É a divergência, é o ponto de vista. Então, se a magistrada lá, naquela determinada situação, ela diz, olha, ou responde tudo ou não responde nada. Então, o advogado, doutor, registre que a defesa quer fazer a pergunta. Tudo bem, doutor, está indeferido, vou registrar em ata. Pronto. O advogado representaria o recurso e, enfim, não precisaria estar batendo em mesa, tá, né? É uma situação muito delicada. Então, assim, a função da magistratura, da advocacia, a pessoa tem que ter equilíbrio. Se você não está no dia bom, não vá trabalhar, porque, infelizmente, pode acontecer certas intempéries na sua vida. Doutor Diego Tobias,
ele que faz parte da Comissão de Prerrogativas da OAB, falando sobre um assunto tão importante, que é as prerrogativas, a garantia que o advogado tem de representar bem os seus clientes perante todos os tribunais, delegacias, onde ele estiver, ele vai poder representar o seu cliente com as suas garantias, suas prerrogativas. Doutor Diego, próximo bloco, as considerações finais, não sai daí, voltamos já.